Bom, ilustres colegas, não sei se tem. Apresentarmos um ponto de situação sobre as negociações em torno da greve geral que foi decretada no dia 9 de março de 2024. Ao cabo de 7 reuniões, infelizmente, as centrais sindicais, assim como saberá já a comunidade e o nosso país no modo geral, não encontramos até hoje entendimento sobre as questões estruturantes. Depois da última reunião, alguma imprensa transmitiu a ideia de que as centrais sindicais tinham recuado nas posições que tinham avançado, ou seja, nós tínhamos avançado na reunião do dia 13 alguma coisa e na última reunião do dia 3 de abril avançamos outra. Gostaríamos, em primeiro lugar, e poderemos depois distribuir a ata, a penúltima ata, que é do dia 13 de março de 2024. Esta reunião antecedeu a última reunião do dia 3 e no ponto 2 podemos constatar as nossas posições vincadas. Eu vou ler de forma sumária. As centrais sindicais apresentaram os seguintes posicionamentos definitivos. Ponto número 1. Reajuste do salário da função pública na ordem de 100%. Ponto número 2. Atualização do salário mínimo nacional na ordem de 100 mil kwanzas. Ponto 3. Desagravamento da taxa de IRT em 15%. Ponto número 4. Integração de um administrador não executivo na estrutura de gestão do Instituto Nacional de Segurança Social em 2025. Estas são as nossas posições manifestadas na reunião do dia 13, que antecedeu a reunião do dia 3 de abril. E na reunião do dia 3 de abril, voltamos a reiterar as nossas posições. Ilustres colegas, não são posições, como muitos economistas querem fazer crer, absurdas. Em relação ao salário mínimo nacional, vamos fazer aqui um exercício. As Nações Unidas estabelecem que todo aquele cidadão que vive com menos de $2 por dia vive na extrema pobreza. Façamos uma equação simples. Os 32 mil kwanzas que nos pagam hoje não correspondem a $2,15 por dia. $2,15 por dia correspondem, no atual contexto, a 64 mil kwanzas. Significa que, para os angolanos que hoje vivem com 32 mil kwanzas, saírem da extrema pobreza, precisam, no mínimo, de ter 64 mil kwanzas dia, ou $64 dia, não mil kwanzas, dólares. Ora, os $64 que correspondem a $2,15 por dia, para o nosso contexto, $64 não tem o mesmo peso, por exemplo, para o contexto sul-africano, para o contexto de quase todos os países da África.
da região austral. E por quê? Porque o custo de vida em Angola é superior a quase todos os países da África Austral. Basta fazer este exercício. Cada um de nós vá com 64 dólares na África do Sul, no Zimbábue, na Namíbia, no Botsuana, em todos os países da região, há de comprar uma cesta básica. 64 dólares em Angola não serve, não é possível comprar uma cesta básica. Estamos a reiterar, segundo estudos, segundo levantamentos feitos por jornalistas e por jornais especializados, para cada angolano poder comprar os principais produtos da cesta básica, precisa de ter hoje 288 mil kwanzas. 280 mil kwanzas é o custo da atual cesta básica. E nós não estamos a pedir, neste momento, não estamos a pedir 280 e tal mil kwanzas que é necessário para alguém comprar uma cesta básica. Por quê? Porque compreendemos que a conjuntura macroeconômica não é capaz de suportar um salário desta dimensão. Lembrai-vos que nós começamos com uma exigência de 245 mil kwanzas, fundamentado exatamente no preço da cesta básica. Ou seja, aquele valor que as centrais sindicais inscreveram no caderno reivindicativo em relação ao salário mínimo resulta do levantamento que as centrais sindicais fizeram sobre o custo de vida e, fundamentalmente, sobre o valor mínimo para a aquisição de uma cesta para os principais produtos da cesta básica. Apesar disso, em sede das negociações, as centrais sindicais flexibilizaram para até 100 mil kwanzas. Em relação ao salário da função pública, a explicação é a mesma. Os salários atuais praticados na função pública perderam todo o poder de compra por conta da inflação. E, quando as centrais sindicais inscreveram no caderno reivindicativo a percentagem de 250%, tinha em vista recuperar o poder de compra que os nossos salários perderam. Ainda assim, em sede das negociações, as centrais sindicais flexibilizaram para até 100%. Ilustres colegas, nós assistimos também nos últimos anos uma carga fiscal sobre os nossos rendimentos, quase que nós, o Estado, nos dá com uma mão e nos recebe com outra. Dito de outro modo, os poucos ganhos que nós conquistamos, o IRT e o IVA levam de volta. Resulta disso o quê? Resulta disso que as pessoas, as famílias, os pais não conseguem fazer despesas mínimas por conta da carga fiscal. Eis a razão das centrais sindicais terem inscrito como proposta, como exigência, a necessidade da redução da carga fiscal. Como diz um presidente brasileiro, se as famílias não têm dinheiro, não há consumo, meus senhores. Se as famílias não têm dinheiro, não haverá consumo. Não haverá consumo, não há possibilidade da nossa economia crescer. O que nós estamos a defender enquanto centrais sindicais é exatamente isso. Que o Estado, que as empresas públicas e privadas sejam capazes de potenciar as famílias para que sejam as famílias a gerar o desenvolvimento da nossa economia. Infelizmente, decorrido de 7 reuniões, lembramos, nós temos estado a discutir desde o dia 28 de dezembro de 2023. E até hoje não encontramos respostas razoáveis às nossas exigências da parte do governo. Por conta disso, nós fomos à greve no dia 22, no dia 19 de março. A reação dos departamentos ministeriais, qual é? Orientar que os mais diversos orientar que as mais diversas direções provinciais marquem faltas aos trabalhadores. Aliás,
assinalamos, por exemplo, no setor da Justiça, do Ministério da Justiça, para os direitos humanos, houve já descontos aos emolumentos. Tivemos também no setor da educação algumas escolas que não aguardaram sequer o mês de abril para efetivar as supostas ausências dos trabalhadores. Esquece o governo, esquece o Estado, que nós fomos à greve, não porque quisemos fazer greve. Aliás, a lei geral, se é de lei que o Estado diz, se é a lei que o Estado e o governo invocam, nós, as centrais sindicais, também teríamos invocado a lei para ir à greve depois de 20 e tal dias, porque a lei diz que nós devíamos decretar a greve no prazo de 20 dias se não houvesse entendimento entre o governo e as centrais sindicais. Porém, a nossa razoabilidade, a nossa ponderação, implicou que nós aceitássemos discutir com o governo de 28 de dezembro até dia 19 de março, altura em que as centrais sindicais declararam greve. Não invocamos a lei. Usamos a razoabilidade, usamos a ponderação, porque as centrais sindicais pretendiam encontrar na mesa das negociações um entendimento com o governo. O facto de termos flexibilizado, o facto de nós termos preterido os prazos estabelecidos pela lei, demonstra exatamente a nossa boa-fé, demonstra exatamente o nosso comprometimento. Infelizmente, da parte do governo, estamos a receber ameaças e coação com as supostas faltas. Ora, a nossa reunião hoje tem como fundamento apelar aos colegas. É importante que os colegas não se inibam por conta das faltas. A greve geral não é uma mera manifestação de força das centrais sindicais. As centrais sindicais entenderam ir para a greve geral porque temos hoje angolanos a viver extrema pobreza. E o conceito de extrema pobreza é que nós apresentamos hoje. Há angolanos que trabalham, mas que são escravos na prática. Os 32 mil kwanzas que recebem, façam um estudo, façam um levantamento, idos para as indústrias de bebidas e outras, façam um levantamento e hão de ver quantos angolanos trabalham, recebem 32 mil kwanzas por mês. O que é que se compra com 32 mil kwanzas? Um saco de arroz e um balde de tomate. Nada mais. Portanto, nós vemos hoje apelar aos colegas que precisamos de nos unir, que precisamos de consentir sacrifícios, porque mais do que consentir sacrifícios que resultarão eventualmente do desconto dos nossos salários, é o sacrifício de todos os dias, de todos os meses, os pais não poderem sequer dar uma merenda escolar aos filhos. É o sacrifício de todos os meses os pais não poderem suportar, por exemplo, os custos com transporte para mandar os filhos à escola. Meus senhores, os táxis, quem percorre esta cidade de Luanda e outras, fundamentalmente Luanda, sabe que, embora não tenham alterado os preços, reduziram as rotas. Significa o quê? Que, por exemplo, um percurso, eventualmente, de 2, 3 quilómetros, que nos custaria, por exemplo, 250 mil kwanzas, hoje custam 500 mil kwanzas. Ou 500 kwanzas, desculpem, 500 kwanzas. Façam contas de 5 dias que os nossos filhos têm de ir à escola com 500 kwanzas. Com 500 kwanzas. Quem é que é capaz de suportar essas despesas? Portanto, nós estamos a expor a realidade. Nós estamos a discutir com base no contexto de gravidade socioeconômica que as famílias vivem. A nossa exigência tem este fundamento. E como dissemos desde o primeiro dia, as centrais sindicais sempre manifestaram-se disponíveis, de sorte que mesmo que o governo nos convoque 24 horas antes, as centrais sindicais nunca resistiram
em relação ao tempo, nunca invocaram qualquer pretexto para sentar à mesa de negociações. Se isso não é boa-fé, se isso não é razoabilidade, se isso não é ponderação, o que é que podemos qualificar? Digníssimos, gostaríamos de transmitir essa mensagem aos departamentos ministeriais. As chantagens com as faltas não nos vão levar a abandonar a luta. As chantagens com as faltas está a mobilizar os colegas para, de facto e de forma firme, continuarmos a reivindicar o nosso direito. A nossa expectativa é que encontremos uma solução antes do dia 22. Se não encontrarmos uma solução antes do dia 22, as centrais sindicais não terão qualquer outro remédio senão decretar a greve nacional, a segunda fase da greve nacional. E, como dissemos, há setores que não participaram na primeira fase que vão ter que participar na segunda fase, dentre os quais o setor da comunicação social. Portanto, companheiros, essa é a mensagem que nós gostaríamos de transmitir. Vou conceder também espaço para que os outros colegas que nos acompanham, temos aqui representantes dos diversos sindicatos, médicos, professores, setor elétrico, transportes, soja, portanto, e outros colegas que estão aí do outro lado a representar outros sindicatos. Portanto, como dissemos, se não houver entendimento e não é uma ameaça, é apenas, de facto, uma informação que nós estamos a prestar aos nossos colegas. Nós não precisamos fazer ameaça, não é essa a nossa missão, é, de facto, primeiro, reiterar a nossa predisposição para encontrarmos entendimento antes do dia 22 de abril. Se não houver, obviamente, que não teremos outro remédio senão paralisar pela segunda vez. Companheiros. Doutor Adriano, pode falar? Posso transmitir? Posso? Tá bem. Agora eu sou o Teixeira Cândido. Adriano Manuel, presidente do Sindicato dos Médicos de Angola. Bom, de uma forma geral, o companheiro Teixeira Cândido acabou de fazer uma súmula daquilo que são as grandes preocupações que nós temos em relação a este movimento sindical. Preocupa-nos, como é óbvio, a questão relacionada com o salário mínimo nacional. Isso para nós é uma preocupação. E eu vou especificar o caso concreto da saúde. Existem pessoas que estão a morrer porque não têm dinheiro para comprar medicamentos. Eu costumo dizer que uma caixa de medicamentos de metformina que custava até 3 ou 4 meses atrás 2.000 kwanzas, hoje custa 10.000 kwanzas. E existem pessoas que vão precisar de 2 caixas por mês. Quem ganha 32.000 kwanzas não consegue sobreviver. E é diabético, não consegue sobreviver. Então, nós estamos preocupados com a subvenção de medicamentos. Há mais de 5 anos que o Sindicato dos Médicos vem apelando ao governo de Angola a necessidade de subvencionar fármacos das doenças crônicas, tendo em conta que a exiguidade salarial influencia negativamente para que tenhamos progresso na cura de determinadas patologias. Vocês não têm noção do quanto é manter um serviço de hemodiálise. É muito caro. Manter um serviço de hemodiálise é muito caro. E Angola já tem mais centros de hemodiálise do que muitos países da Europa. Quando os países da Europa abordam a questão relacionada com a subvenção de fármacos com o objetivo de diminuir o número de doentes que vão para a hemodiálise, nos parece que a prioridade do nosso governo é criar centro de hemodiálise. E esse centro de hemodiálise, com certeza absoluta, que alguém ganha com isso. Repito, alguém ganha com isso. As empresas que trabalham, as empresas de manutenção, que estão diretamente ligadas
a elementos da superestrutura do país, isto enriquece um grupo de pessoas que, como disse, enriquecem à custa da morte, à custa do sofrimento dos angolanos. Nós não podemos compreender como é que o governo até hoje não subvenciona fármacos para as doenças crônicas. Aumentou o número de doentes com má nutrição no nosso país. A fome, por causa da desigualdade salarial, aumentou o número de doentes com má nutrição. Aumentou o número de pessoas com tuberculose no país, porque é simplesmente conhecido que um doente com tuberculose precisa alimentar-se bem. O facto de não alimentar-se bem, os próprios fármacos constituem um certo prejuízo à saúde ainda desta pessoa. Moral da história, essas pessoas deixam de tomar medicamentos e tornam-se então aqueles que nós chamamos as pessoas de tuberculose multidroga resistente, que são, sem sombra de dúvida, as pessoas que vão transmitir, que vão contagiar outras pessoas cuja terapêutica é de difícil resolução. Então, aqui para vocês terem uma ideia do porquê que nós insistimos a necessidade de melhorar o salário. Dói-nos observarmos governantes que estão a negociar conosco com carros que custam mais de 170, 200 milhões de kwanzas, e com subsídio que variam entre 10 a 15 milhões, e essas pessoas defendem tenazmente que não deve haver dinheiro, não podem aumentar salário durante este ano, que o aumento salarial será feito no próximo ano, se a condição econômica do país melhorar. Durante esse período que nós temos estado a negociar com o governo, em momento nenhum o governo apresentou-nos um plano, um projeto estratégico de como vai resolver o problema da condição social do nosso país, para que nos dê garantia de que, neste espaço de tempo, o problema da economia do país será resolvido. Nós não tivemos, por parte do governo de Angola, nenhuma resposta em relação a isso. Então, é extremamente preocupante para nós olharmos para a condição social dos nossos trabalhadores. O companheiro Teixeira disse muito bem, nós estamos a ter uma escravatura institucionalizada. O dinheiro que nós ganhamos não serve para quase nada. Nós, que somos supostamente, repito, suposto, porque nós consideramos que hoje no país não existe classe média, nós que ganhamos mal, não falamos que ganhamos razoavelmente, ganhamos mal, nós que temos um salário acima de 300 mil kwanzas, não estamos a conseguir sobreviver, e a pessoa que ganha 32 mil kwanzas, como vai sobreviver? Ora, resumindo, o governo de Angola submete-nos a uma indigência total. O que nós estamos a viver hoje é uma indigência total. Daí que vamos observando um aumento da prostituição em Angola. Vamos observando um aumento de doentes com HIV, particularmente nas províncias do sul do país, nomeadamente Cubango, Namibe, Cunene, tudo por causa da fome. Então, e quando nós temos um governo que, diante da fome do povo, não quer aumentar salário, é coisa para dizer que nós temos um governo que não está comprometido com a causa nacional. Daí que nós precisamos nos unir. Os descontos, por aquilo que nós passamos, pela morte silenciosa que o governo fez passar, mais um mês, mais 2 meses de desconto, de certeza absoluta que deve servir de força para nós continuarmos a lutar. Por isso, mais uma vez, lançamos um apelo a todo o povo angolano, que urge a necessidade de nos unirmos, porque fomos nós que colocamos os governantes lá. Então, se somos nós que colocamos os governantes lá, devemos exigir do governo que trabalhe para nós, não trabalhem para eles só, que trabalhem para nós. Daí que, se não nos unirmos, repito, a nossa morte, cada um de nós vai ter a sua morte silenciosa. Se nós não exigirmos do governo, se nós não fizermos exigências fortes, duras ao governo de Angola, no sentido de usar o nosso dinheiro para nós, para o povo, certeza absoluta que cada um de nós será vítima da governação, será vítima da atual governação. Daí que
ninguém está livre da morte agora. Neste momento que nós estamos a falar, ninguém está livre da morte fruto da péssima governação. Ou nos unimos, ou cada um de nós vai morrer no seu devido tempo. Por isso, mais uma vez, lançamos um apelo aqui a todas as pessoas que devemos nos unir. Se por um lado estão a construir grandes hospitais, por outro lado não há medicamento nos hospitais. Constroem grandes hospitais, mas não há medicamento nos hospitais. Constroem grandes hospitais, pessoas, não temos alimentação nos hospitais. Então, é coisa para dizer que é grave a situação que nós estamos a viver. Se não nos unirmos, nós estamos mal. Muito obrigado. Ok. Vem para aqui. Não. Sim, vai sentar aqui. Joaquim Teixeira, secretário-geral do Sindicato dos Oficiais de Justiça de Angola. A nossa intervenção vem na intenção de acalmar os ânimos dos oficiais de justiça, na medida em que já começaram a sentir a mão pesada do Ministério da Justiça, na medida em que a província de Benguela, antes de ontem, começou a manifestar desagrado por descontos nos seus emolumentos. É uma atitude em que as centrais sindicais vão colocar à sua disposição para responder. Quero pedir que todos os oficiais de justiça, quer seja dos tribunais, quer seja da PGE, quer seja do Ministério da Justiça, que nos unamos para que tenhamos êxitos na questão futura que começa no dia 22 deste mês. Quero convidar a comunicação social a visitar os serviços de justiça. Mormente, o caminhão que fica aqui próximo, no Largo dos Ministérios, a ver em que condições aqueles funcionários estão a labutar. Convido igualmente a fazerem uma visita à loja dos registros do tanque. Fica logo de trás da Cuca. Meus caros, nós não estamos a reivindicar por vaidade. Estamos a reivindicar por dignidade e respeito, quer a nós, quer a quem nós defendemos. Ou seja, defendemos os utentes. São eles quem nos dão salário, são eles quem nos dão os emolumentos. Pedimos dignidade geral. Quero também convidar aos nossos colegas, a nível das províncias, que não se deixem intimidar. No dia 20 de março, fizeram-se várias mensagens. Até houve conservadores que dependem também desta luta que as três sindicais estão a fazer. Conservadores a incitar funcionários a trabalhar. Meus caros colegas, vós sois oficiais de justiça. Hoje têm a categoria de conservador. Amanhã poderão estar em casa e vão precisar do que hoje se vai ganhar. Era tudo quanto nós poderíamos passar. Companheiros, se calhar... Sim? Tá bem. Então podemos trocar agora? Não, companheiros, agora vamos abrir espaço para perguntas e respostas.
Companheiros, estamos abertos às questões que se puserem. Se entenderem colocar alguma questão, se tiver tudo dito também, pronto. Estaremos agradecidos. O Pedro veio como jornalista. Pode fazer. Sim. Bom dia. Bom dia. A primeira é: quantos pontos dos apresentados pelo CGCIL, quantos pontos foram atendidos pelo Executivo e, nessa altura, quantos faltam ser salário e da inclusão dos trabalhadores no Conselho de Administração do INSS. Esta é a primeira. A outra é, em termos, ou seja, na última reunião com a FDES, nós, jornalistas, questionamos ao Diretor Nacional do Trabalho sobre a possibilidade dos trabalhadores no Conselho de Administração do INSS. Em resposta, o diretor disse que quem faz parte da gestão não fiscaliza. Que a posição deles era que fizessem parte apenas do Conselho Fiscal e não do Conselho de Administração Local. Quem sugere não fiscaliza. Como é que o sindicato se posiciona diante desta resposta do MAPES? Seguramente, só mais uma questão é a seguinte: a entidade empregadora pode ou não aplicar faltas, independentemente dos sinais de greve se observar. É um direito da entidade patronal aplicar falta ou está descartada esta hipótese? Muito obrigado. Bom, companheiros, sugerem que eu responda as três questões depois, não é? Bom, em relação a quais terão sido os pontos atendidos ou não atendidos, para nós, as centrais sindicais, olhamos o caderno reivindicativo de cima para baixo. E, olhando de cima para baixo, as questões estruturantes, as 4 primeiras questões estruturantes, não foram atendidas. Sem desprimor, nós temos no caderno reivindicativo questões que nós consideramos estruturantes e outras que nós consideramos, embora não sejam menos estruturantes do que as outras, mas são consequências, são um corolário das primeiras. Ora, por isso é que nós temos estado a reiterar que as questões estruturantes não ficaram resolvidas até hoje. Tem que ver com o salário mínimo nacional, tem que ver com a atualização do salário da função pública, tem que ver com o desagravamento do IRT, Imposto de Rendimento de Trabalho, que tem que ver com a nossa inclusão na gestão do Conselho de Administração do Instituto Nacional de Segurança Social. E, respondendo já à terceira questão que me coloca, qualquer um de nós pode ler a lei de base dos institutos públicos e tudo o resto. Há um dever que um administrador não executivo é um controller, é um fiscalizador, ele não participa na gestão, ele está aí para fiscalizar a gestão dos executivos. Portanto, o nosso fundamento é de que um administrador não executivo tenha a possibilidade de acompanhar o dia a dia da instituição, enquanto que um fiscal tem acesso a toda a documentação produzida, mas pode não ter, eventualmente, um entendimento mais acabado que um administrador tem. Por quê? Um administrador não executivo participa nas reuniões nas quais são tomadas as decisões. Embora ele não vote, mas ele participa nas reuniões e pode mesmo já a partir das reuniões, se entender que aquelas decisões, por exemplo, colocam em risco o objetivo do Instituto, impugnar a partir daquele momento com um voto, não é?
porque ele os administradores não executivos podem manifestar na ata, pelo menos, não é, o seu voto, a sua declaração de voto. Já na ata, ficar consignada a sua declaração de voto em como se opõe, por exemplo, àquela opção que o Conselho de Administração tomou naquele instante. Portanto, o fundamento da nossa exigência tem que ver exatamente com o facto de o Instituto de Segurança Social, as contribuições serem maioritariamente dos trabalhadores, meus senhores. O que nós estamos a tentar dizer é que, de facto, sim, e aqui temos de reconhecer que, pelo que nós temos visto, o Instituto está a proceder a uma reforma. Mas, digníssimos, hoje tem uma equipa, amanhã não tem a mesma equipa. Quem é que nos garante que a equipa seguinte vai proceder conforme a equipa atual procede? Portanto, nós não estamos a olhar para as pessoas, estamos a olhar para a sustentabilidade do próprio Instituto e a nossa presença enquanto trabalhadores no Conselho de Administração do Instituto nos garante a possibilidade de termos uma informação acabada, de participarmos nas decisões e, inclusive, de despoletarmos outros mecanismos para, eventualmente, salvaguardar o interesse do próprio Instituto. Este é o fundamento da nossa exigência de haver uma inclusão, exatamente, de haver uma inclusão nossa, não é, na categoria de administrador, na função de administrador não executivo. Portanto, resumindo, o administrador não executivo é um fiscalizador. Basta ler a lei dos institutos públicos, basta ler Não, acho que é importante acrescentar. É importante acrescentar porque a pergunta que o jornalista da Rádio Nacional de Angola fez veio um pouquinho por conta da narrativa do Executivo. Esta questão, esta conversa do administrador não executivo já vem no quadro da nossa flexibilização durante o processo negocial, porque nós somos os únicos que flexibilizamos neste processo negocial todo. No caderno reivindicativo, nós estamos a exigir um administrador executivo. É isso que lá está. Durante as negociações e ouvindo a argumentação do governo, decidimos aceitar que o nosso representante pode ser, o representante dos trabalhadores, obviamente, pode ser um administrador não executivo. Repara, na penúltima reunião, ficou consignado na ata de que o representante dos trabalhadores no Instituto de Segurança Social seria um administrador não executivo. Quando o governo nos convida para o encontro do dia 3, o governo faz um recuo e coloca a figura do Conselho Fiscal. Portanto, é o governo que diz nós já flexibilizamos, o governo aceitou, porque é o governo que sugeriu que nós pudéssemos ficar com o administrador não executivo e depois recua para o Conselho Fiscal. E como disse o Dr. Teixeira Cândido, o Conselho Fiscal é o Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal não participa da vida da empresa, não acompanha o dia a dia. Portanto, o Conselho Fiscal só tem acesso ao dossiê se solicitado, se lhe for entregue. E nós sabemos como é que as nossas empresas exatamente funcionam, por um lado. Por outro lado, é importante desmistificar o discurso do governo de que 80% do caderno já foi atendido. Ninguém faz greve, nenhum sindicato avisado que está aqui faria greve com 80% do caderno atendido. Não é possível, não é? Se 80% do caderno tivesse sido atendido, nós não estávamos aqui a ter essa conversa agora. Estaríamos agora a trabalhar na execução dos 80% do caderno, não é? Foram atendidos, para depois trabalhar nos demais 20%. Portanto, o governo não pode pensar, e é essa narrativa que tem sido utilizada, que a sua argumentação em sede da mesa de negociação significa uma aceitação. Só a aceitação quando eu emito uma opinião e depois há uma aproximação nos pontos de vista
entre as partes. Nunca houve. Não é? Em relação ao reajuste, nós flexibilizamos dos 250% para 100%. O governo continua a nos remeter a um estudo que não sabemos se já começou. Que começou em outubro, que teria começado em outubro de 2023. E que vai até 2026. E nós hoje como é que ficamos? Como é que fica a nossa vida? Aliás, os próprios números que nós apresentamos no caderno já depreciaram desde que nós começamos a negociar. Quanto custava o saco de arroz, o saco de fuga em janeiro? Quanto custa agora? Os senhores, agora, há uma outra pergunta que me parece também algo tendenciosa. Se o governo ou o empregador pode ou não descontar. Vamos lá visitar o artigo 21º da lei da greve. Portanto, o legislador, nós explicamos isso da outra vez, nunca se contradiria ao permitir o exercício de um direito fundamental e depois coartá-lo em artigos seguintes. Portanto, como naquele intervalo de tempo há suspensão da relação jurídica ou laboral, depois o legislador coloca a faculdade de pagar os dias não trabalhados. Não é uma obrigação. E nós, quando estivemos lá no MAPTES, vou falar o nome do MAPTES, para a reunião negocial do dia 3 de abril, apelamos, vamos lá fazer um juízo. Os trabalhadores, a essa altura, já não conseguem comprar comida com o que ganham. E você que é o governo, que tem por obrigação criar as condições para que essas pessoas vivam e não sobrevivam, paga mal, ainda lhes vai tirar mais do pouco que já lhes pagas. Não é? O governo não tem, o empregador não tem obrigação. Não há nada na lei que diz que o governo ou o empregador é obrigado a descontar os dias de greve. Não é essa faculdade. Mas onde está a sensibilidade das pessoas? E aqui está, portanto, a sensibilidade desta parte. Porque nós cumprimos a lei, negociamos até não poder mais, e quando o governo nos empurrou para a greve, tivemos que ir para a greve, mas da outra parte não há sensibilidade. Então a lei, a mesma lei, porque é a mesma lei que não foi aprovada pelos trabalhadores, foi aprovada pela Assembleia Nacional por iniciativa do mesmo governo. É a mesma lei que estamos a enunciar. É cumprida, é obedecida por uns, mas não por outros. Porque nós passamos dos 20 dias. Depois de 20 dias de negociação, se não houver consenso, ao 21º dia os trabalhadores podem desencadear a greve, podem explodir a greve, podem decretar a greve. E nós estamos a negociar um caderno remetido ao governo no dia 5 de setembro de 2023. Que o governo, ao titular que nunca se pronunciou, porque aqui o governo não são os ministros. O governo é o presidente João Lourenço. É unipessoal. Imagina, milhares de trabalhadores que movimentam a economia deste país param durante 3 dias. E o chefe do governo não se pronuncia, não diz nada. É como se não tivesse acontecido nada. Não, e manda descontar. Porque uma ministra disse-nos que há uma orientação do executivo para descontar. Nós não tememos os descontos. Aliás, a nossa atividade sindical tem mais riscos do que um simples desconto. Mas quem deve zelar para que os trabalhadores tenham uma melhor condição de vida e está lá no plano de desenvolvimento do próprio governo, no pé do governo, não somos nós. Exatamente, é o governo. E o governo que não cria essas condições ainda quer descontar mais o mísero salário. Mas os trabalhadores estão preparados para a luta. Se o governo nos obrigar a continuar a trilhar esse caminho, que vamos trilhar. Mas já foi dito aqui pelos meus colegas que nós estamos disponíveis até dia 21. Se o governo entender que podemos aproximar posições para evitar uma nova fase de greve, nós estamos aqui disponíveis. Mas se o governo quiser que nós vamos paralisar outra vez os trabalhos e comprometendo, na verdade, uma economia que já anda aos soluços, pronto, a responsabilidade só poderá ser sacada ao governo.
Companheiros, é importante, só um minuto, é importante, eu peço que revisitem o Plano de Desenvolvimento Nacional no seu eixo número 4, em que o governo se compromete a erradicar a extrema pobreza. A extrema pobreza significa viver abaixo de, ou viver com menos de $2 por dia. Está lá no Plano de Desenvolvimento Nacional. Portanto, pronto, companheiros. Sim. Durante a abordagem, falou-se de ameaças das empresas para os trabalhadores que aderiram à greve, inclusive alguns fóruns. Sendo a greve um ato legislativo, todos nós conhecemos, que implementou esta lei do governo angolano, e parece aí que o governo angolano está a violar a própria lei e implementou. Se porventura, nos próximos casos, esses trabalhadores forem ameaçados e até mesmo alguns serem descontados, o que é que pretende, ou seja, qual é o posicionamento das forças sindicais nas próximas eventuais greves? Caso eles forem descontados, forem ameaçados, qual será o próximo posicionamento das forças sindicais? Bom, companheiro, esta questão é de fácil resposta, quer dizer, a própria lei oferece garantias aos trabalhadores ou aos seus representantes para lançarem mão, por exemplo, a processos judiciais. Portanto, nós andamos a dizer, e está em curso este processo, sobre a primeira fase, porque recolhemos um conjunto de ameaças, de atos de coação. Portanto, se pretende, de facto, coartar a liberdade de imprensa, ou a liberdade de expressão, no caso, o direito à greve, portanto, quer a Constituição, quer a lei da greve, oferece aos trabalhadores a garantia de recorrerem aos órgãos judiciais para, de facto, inibir esse exercício. Podemos fazer isso, mas, como dissemos, não nos inibamos, é uma luta, e as lutas têm, de facto, esses obstáculos, mas temos que estar fortes e resistentes, porque precisamos de lutar. Mais do que isso, precisamos de sobreviver. Só para matar uma curiosidade, a justiça leva uma sétima onda. Provavelmente verifica-se o impasse. Qual é este impasse? Qual é a contrapartida do governo? Qual é a contrapartida do governo que está a gerar este impasse? E, matando mais essa minha curiosidade, eu tenho alguma experiência em termos de justiça. As centrais sindicais acreditam mesmo na boa fé do governo, que vai mesmo ajudar, ou vai viabilizar esse salário mínimo exigido pelas centrais sindicais de forma a não haver uma greve geral? Nós, na verdade, gostaríamos, respondendo, nós não gostaríamos de saber a razão do impasse, porque, como se diz, quando se vai para um processo negocial, em princípio, o que se espera é a flexibilidade das partes. E, como temos estado a demonstrar nesta conferência de imprensa, nós flexibilizamos para mais da metade das nossas exigências, ou seja, para cada uma das exigências, nós fomos para além da metade. Quem exige 245 mil kwanza de salário e vai para 100, portanto, é mais da metade. Quem exige 250% da atualização do salário e vai para 100, é mais da metade. Quem exige, inicialmente, nós exigíamos uma carga fiscal, no caso, um IRT, no valor, numa taxa de 10%, nós agravamos, aceitamos que fosse 15%, que é mais grave do que 10%, quase que metade do que nós exigimos. Portanto, nós, como manifestamos aqui, como temos estado a manifestar, as nossas exigências foram flexibilizadas para mais da metade. Qual é o impasse? Por que razão é que o governo não responde de forma razoável às nossas inquietações? Nós gostaríamos de saber. O certo é que nós vamos na 7ª reunião e, tal quase como na primeira, as propostas
são quase que giram-se em torno das mesmas situações. Por quê? Não sabemos. Portanto, acho que talvez o governo pudesse responder a essas questões. A segunda questão tem que ver com... Bom, nós estamos aqui de boa fé, não queremos fazer julgamentos precipitados, nem nos compete fazer julgamento precipitado sobre, vamos lá dizer, o estado de espírito ou eventualmente a predisposição da outra parte, no caso do governo, de encontrar soluções. O que nós gostaríamos de acreditar é que estamos a negociar com entidades idóneas, estamos a negociar com entidades que têm as mesmas preocupações que nós, porque são angolanos, porque vivem no mesmo contexto que nós, porque têm famílias tanto quanto nós. Porquê? Porque o ministro é um ministro, não são todos ministros da família. Portanto, as famílias dos ministros vivem as mesmas dificuldades que nós vivemos. As famílias dos deputados, que são os legisladores, que é o legislador, vivem as mesmas dificuldades do que nós. E o que nós gostaríamos é que pudessem ajudar não apenas a nós, parece que é uma luta dos sindicalistas, pudessem ajudar não apenas a nós, mas também até os próprios familiares, porque vivem no nosso contexto e vivem as mesmas dificuldades. Por isso, a nossa resposta é que gostaríamos de acreditar que estamos a conversar com pessoas idóneas, estamos a conversar com pessoas sensíveis ao contexto no qual nós vivemos. Júlio Mongo. Sim. Ok. Por favor. Yeah. Por favor. Aumento de 25% ao ano, é isso? Bom, como dissemos, nós gostaríamos de ter essas respostas. Depois, em sede da concertação, os sindicatos iriam analisar a proposta, iriam eventualmente até submeter à apreciação da Assembleia, e se a Assembleia nos autorizasse a tal, não teríamos problema em encontrar consenso sobre a situação. Portanto, estamos aqui revestidos de um mandato, e este mandato, na verdade, pode ser revogado, como pode ser autorizado, como pode ser renovado. O que nós, na verdade, iríamos fazer é, se nos apresentarem essas propostas, nós iríamos acolher as propostas, iríamos trabalhar junto dos nossos colegas. Se os colegas nos autorizassem, de facto, a anuir essas propostas, não teríamos problemas em anuir essas propostas. Sim, Queria só fazer duas questões, não são minhas, ou algumas questões que acho que fazem sentido colocar aqui na mesa dos internautas que estamos a acompanhar. Uma é do Alfredo Sotavava, pergunta se até o dia 22 está previsto o ciclo de negociação. A segunda, que é muito recorrente aqui, se para além da greve, está previsto uma manifestação assim? Bom, a primeira questão é, nós dissemos que estamos disponíveis para negociar a qualquer hora, tal como disse o Dr. Ademar Junguma, até o dia 21, véspera da segunda fase da greve, mesmo que for às 20 horas, nós vamos negociar com o governo. Para já, não há nenhuma data indicativa, não recebemos até hoje nenhum convite para voltarmos à mesa de negociações. A segunda questão tem que ver com a questão da greve. Não, nós somos sindicalistas e o nosso mecanismo de defesa dos trabalhadores é a greve quando for o caso disso. Portanto, manifestação é, de facto, uma liberdade de expressão que pode ser usada para reivindicar outros direitos e não direitos laborais. Os direitos laborais, como tal, temos o mecanismo que a Constituição nos oferece, que é a greve. E nós iremos utilizar este mecanismo se for o caso. Portanto, esta é a nossa
Esta é a nossa posição e vamos continuar a manter a nossa posição. Para já responder concretamente ao internauta, não temos nenhuma previsão de fazer manifestações, salvo, de facto, salvo se houver atropelo dos nossos direitos, salvo se se mantiver os atos de coação, salvo se houver da outra parte, portanto, atos contrários à lei, aí sim, obviamente, que não descuramos essa possibilidade. Mas, como dissemos, para irmos para uma manifestação, não depende da mera vontade dos líderes sindicais, depende, sobretudo, de submetermos, de sufragarmos essa nossa pretensão junto dos nossos colegas a quem nós representamos. José Cata, secretário-geral do Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Energia Elétrica. Já dizer que é uma questão que devíamos, talvez, aclarar mesmo, a questão de a abrangência da greve. Esta greve é a nível nacional, para toda a massa trabalhadora angolana, não é da função pública, empresas públicas. Todo trabalhador angolano tem esta greve. Estamos a passar em todo, no setor elétrico, estão a ser reprimidos e aqui, por causa da adesão à greve. É para acalmar os trabalhadores que todo mundo que aderiu à greve. A greve é legal, nada é ilegal e que qualquer outra situação contrária vamos assumir. O SINTE, que é o sindicato, está dentro da greve, porque as questões aí elencadas pelas 3 centrais sindicais, apesar dos cadernos reivindicativos que existem nas empresas, que é PRODEL, RNT, ENDE e a ENCEL, são internos e nada obsta um caderno reivindicativo nacional que tem questões transversais que das empresas não são de resoluções internas, né? Como o IRT, que sabemos muito bem, podemos ter o salário mais alto do mundo e que a nossa forma de desconto acaba dividindo conosco nossos ordenados. O salário mínimo nacional, que começou-se a discutir no princípio, também faz parte, porque nas empresas do setor elétrico vamos ver nas tabelas como é que estamos o último salário. Não passa de 200 mil kwanzas. Não. Então, o salário mínimo nacional tem que estar estampado na tabela, não é aquilo que a gente oferece, não. O colega já está há muito tempo, então vamos tirar todo mundo desta tabela, ou não, deste grupo, ao grupo de cima. Não tem que estar na tabela, tem que estar lá bem estampado. Então, esta questão, a questão do aleitamento materno e outras, afeta a todos os trabalhadores. Então, para o trabalhador das empresas do setor elétrico, a greve é geral, é para todos, vamos todos aderir. A segunda fase vem aí, como já disseram outros colegas, caso não haver entendimento, vamos ter mesmo que ir. Porque para a gente adquirir a identidade como trabalhadores, houve muita luta, muitos perderam a vida, mas aqui não é o caso. Aqui o caso é só coragem, vamos arcar com os descontos, porque mais vale sofrer agora para depois estarmos melhor. Então, todo trabalhador não se inibam mesmo, porque costuma-se a dizer e a proliferar os trabalhadores que as empresas do setor elétrico pertencem àquelas empresas da economia real, não pode-se fazer a greve, porque senão o país vai parar. Então, das empresas da economia, a saúde e outras mais, e das empresas da economia real, comparando com as empresas do setor elétrico, está quem? Nas empresas do setor elétrico, ainda temos problemas de assistência, os trabalhadores têm problemas de assistência médica medicamentosa. É um direito adquirido na altura nos cadernos reivindicativos passados, mas que hoje em dia há empresas que pagam 45 mil kwanzas, ainda tributáveis, há empresa que tem posto médico, mas não tem medicamento, mas há outras empresas que têm contrato com outras unidades hospitalares, mas quem vai é bem selecionado, nem vai todo mundo. Então, os salários também ainda não estão
são empresas ligadas entre si no ramo da produção e operação, mas a questão salarial ainda não estamos nivelados, não temos uma equidade salarial nas empresas do setor, esta ainda ganha tal, esta ainda ganha mais baixo, então são questões que a gente está a discutir. Então, a gente está a discutir ali isto, são questões internas. As externas, as que as centrais sindicais estão a discutir, é para todos e são transversais. Era isso que a gente quis dizer. Agora, é só um pontozinho para ajudar o meu irmão Teixeira, quando do INSS. É uma questão até que já não devia se debater muito, porque quando a gestão é clara, não importa, não temos medo de colocar quem quer que seja, porque aí tudo é claro. Quando não é claro, então temos, quando não é claro, transparente, obrigado, então aí teremos que colocar muitos argumentos para colocar um terceiro dar o nosso piso. Muito obrigado. Obrigado. Não, vamos ter só a declaração do É verdade, é verdade. Identifico. José Panzo, primeiro secretário da Comissão Sindical na TACUR. Portanto, queremos apelar a todos os trabalhadores do setor dos transportes, que ficou subentendido para muitos, é que esta greve é uma greve meramente dos sindicatos, é uma greve do setor público e não é uma greve do setor privado. Muito pelo contrário, esta reivindicação é uma reivindicação de todos os trabalhadores angolanos. Por isso, nós apelamos mais uma vez, convidamos para que todo trabalhador angolano possa aderir a esta paralisação, a segunda fase, que já será no dia 22 deste mês. Queremos pedir mesmo àqueles que funcionam no setor informal, estamos a dizer dos nossos companheiros taxistas, mototaxistas, para que também possam aderir a esta greve. Porque, quer queiramos, quer não, de forma direta ou indireita, a condição socioeconômica do país afeta todos nós. Quando nós temos salários muito baixos, e o setor dos transportes é o setor que é um dos setores onde há salários muito baixos mesmo, temos ainda salários muito abaixo dos 100 mil kwanzas no setor dos transportes, temos salários de 50, de 60 mil kwanzas, e nós somos daqueles setores produtivos. Nós trabalhamos com dinheiro, fizemos dinheiro todos os dias, mas infelizmente não temos visto a contrapartida de uma forma justa. Para lá das más condições que os trabalhadores desta área vivem, questões de saúde, não há condições de saúde, não há centros médicos nas empresas, não há seguro de saúde para os trabalhadores. Portanto, por isso nós apelamos para que de forma massiva os trabalhadores do setor dos transportes possam aderir a esta greve. Acordamos às madrugadas, 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, já estamos em pé para levar os demais funcionários do país, mas nós não somos dignificados. O nosso salário não serve absolutamente para nada. Tudo está a subir no país, mas infelizmente menos os salários. Tudo está a subir. A taxa de mortalidade está a subir, a fome está a aumentar, as pessoas estão a comer nos contentores de lixo, os doentes nos hospitais estão a aumentar, a prostituição está a aumentar, a bandidagem está a aumentar, mas os salários não estão a aumentar. Nós lamentamos bastante, por isso apelamos para que haja uma adesão massiva de todos os trabalhadores. Todos os trabalhadores, estamos a dizer todos, mesmo aqueles do setor privado. Seremos descontados 8 dias, porque esta greve vai do 22 a 30 de abril, mas vale o sacrifício, porque se nós até retrocedermos,
já passamos por momentos piores. O setor privado, o setor empresarial, é lá onde ocorrem as maiores injustiças, é lá onde ocorrem os maiores descontos, mesmo não faltando, já tem havido descontos, e descontos de forma ilícita. Então não vamos perder muito se ficarmos em casa durante 8 dias para dias melhores, para uma causa que nós saberemos que será uma causa muito boa. Portanto, vamos mesmo nos sacrificar, vamos ficar em casa. Não venhamos no posto de trabalho para que amanhã não haja culpados porque fizeram e desfizeram, vamos ficar em casa. É mesmo para nós ficar em casa. Pedimos aos nossos companheiros taxistas das associações dos táxis, pedimos aos mototaxistas, a Ango Real, pedimos a Tecur, pedimos a Macon, pedimos a Angostral, pedimos a Rosalina Express, estamos a pedir a todas as empresas dos transportes. Nós temos a certeza de que se os transportes aderirem a esta paralisação, será muito bom, será mesmo muito bom, será muito bom. É necessário que sejamos respeitados e dignificados. O que nós estamos a receber como salário é miséria. O saco de arroz, há 2, 3 dias para cá, subiu a 30 mil kwanzas. 30 mil kwanzas. O que o companheiro Teixeira esteve a dizer, de que com 32 mil kwanzas chega para comprar um balde de tomate e um saco de arroz, já não chega. Se o saco de arroz é 30 mil kwanzas, 2 tomates, um tomate estão a vender em 100 kwanzas. 2 tomates. É verdade. Portanto, não serve absolutamente para nada. Se formos no mercado, só há tomate de 400, 500 quase. Já não há tomate de 200, já não há tomate de 300 quase. Por isso, companheiros, estamos mesmo a pedir para que haja uma adesão massiva. Obrigado. Ok. Júlio. Bom, Chega? Álvaro tinha uma questão? Sim. A primeira questão tem que ver com o levantamento, a questão dos impostos de escola, arbitrário, né? E como vocês é que está? Vocês já fizeram um levantamento, a segunda questão é a ausência do setor privado. Parece um improviso. A greve abrange não o setor privado. Onde é que estão os representantes do setor privado? Qual é a orientação dos sindicalistas para a sensibilização do setor privado? Falou-se agora dos taxistas. Qual é a ligação entre as centrais sindicais e os sindicatos e as associações dos taxistas? A outra questão é com a intimidação. Qual é a estratégia para confrontar a intimidação com o Estado concreto? As pessoas têm desconto, podem existir. O que vocês estão a fazer concreto para confrontar esta questão da intimidação, a questão dos descontos salariais? Por último, vocês próprios estão ou não a ser alvos de ameaças? Bom, talvez responderia à última questão. Começaria por responder à última questão em relação às ameaças diretas que eventualmente tenham sido endereçadas a cada um de nós. Bom, nós queremos dizer que até hoje não temos nenhum relato de termos recebido ameaças concretas, diretas, direcionadas a nós. Mas qualquer ameaça que seja endereçada a um colega, é a nós que nos endereçam. E, como temos estado a dizer, as mensagens que nós registramos durante a fase da greve eram no sentido de dizer, cuidado, que nós podemos lançar mão a um procedimento disciplinar, inclusive indo para além daquilo que a lei estabelece. Ou seja, as mensagens tinham como objetivo traduzir a ideia de que o empregador pode, eventualmente, despedir, inclusive, os trabalhadores por aderirem à greve.
E essas ameaças não são apenas dirigidas aos nossos colegas, mas também a nós sindicalistas. E nos sentimos, obviamente, envolvidos nessas ameaças. Essas são as ameaças que nós tivemos. Como citamos desde a primeira conferência, nós registramos ameaças ou coação, melhor dito, no setor da justiça. O gabinete dos diretores dos recursos humanos do Ministério da Justiça, de facto, foi um dos primeiros a fazer essas abordagens, uma coação, uma chantagem emocional. Registramos também no setor da educação essas ameaças e, obviamente, mais do que ameaças, também no setor elétrico tivemos exatamente isso, mais do que ameaça, tivemos, obviamente, julgamento sumário, arbitrário, sem nenhuma razão fundada, dos nossos colegas da ENDE no âmbito. Portanto, os colegas terão acompanhado. Houve julgamento sumário, supostamente, porque os nossos colegas estavam a inibir ou a coagir outros colegas a aderir à greve quando eles estavam a prestar serviço mínimo. Portanto, dizia eu que essas não foram apenas meras ameaças, mas também houve esse julgamento e com o envolvimento das forças de segurança, que nada tem a ver com essa questão. Por quê? Porque ninguém estava a fazer manifestação, os colegas encontravam-se a prestar os serviços mínimos. Portanto, estavam a prestar serviços mínimos. A diretora queria que os colegas trabalhassem como se fosse um dia normal, há que os colegas recusaram e, resultado disso, portanto, convidou as forças de segurança, a Polícia Nacional, que arbitrariamente levaram o colega para a esquadra, passou a noite na esquadra e depois foram julgados sumariamente no dia seguinte, absolvidos, obviamente, porque não havia razões para tal. Em relação à questão do setor privado, bom, sim. Está bem. Em relação aos processos, nós fizemos a recolha, fizemos o levantamento das ameaças e temos já advogado a trabalhar no processo. Temos advogados a trabalhar no processo. Obviamente, como temos a segunda fase, nós entendemos que, mais do que encaminhar para já dar entrada no momento, um processo, depois esperarmos eventualmente a segunda fase e darmos entrada, queremos ver se até a segunda fase haverá uma situação para compilarmos tudo. Mas, em princípio, está encaminhado o processo fundamentalmente no âmbito, não é, onde houve a detenção arbitrária desses colegas. Temos já advogados com processos preparados e a qualquer momento poderão dar entrada a esse tribunal. Em relação à participação do setor privado, bom, houve aqui uma desinformação. Como sabem, esta greve está a ser encabeçada pelas centrais sindicais. Qualquer uma das centrais sindicais tem mais de 20 sindicatos dos mais diversos setores, público e privado. Portanto, quando falamos de uma greve geral, pressupõe a partida que não é uma greve sectorizada, como a ideia que passou de que trata-se de uma greve da função pública. Não é uma greve da função pública, é uma greve geral. Uma greve geral. A nossa opinião reservada, e aqui devemos dizer reservada, é que alguns colegas do setor privado estão inibidos. Estão inibidos, por um lado. Por outro lado, registramos também uma tentativa de dissuadir os colegas de aderir à greve por parte de alguns líderes sindicais. Não sabemos a certo, nem queremos fazer essa acusação, se estão ou não coniventes com os representantes dos empregadores. O certo é que alguns líderes sindicais, sem terem respaldo dos seus trabalhadores, estão, e vimos, por exemplo, durante a greve, comunicados de líderes sindicais que não submeteram, inclusive, aquele comunicado à apreciação dos seus trabalhadores de modo próprio e de forma unilateral, fizeram sair documentos, fizeram sair comunicados em como não aderiam à greve. Por que não adere à greve? Não é angolano, não vive neste contexto, tem salários diferentes dos outros, ou tem um mercado, por exemplo, à parte do que o nosso. Qualquer trabalhador angolano, seja ele do setor privado,
está sujeito às mesmas dificuldades. Bom, é verdade que alguns eventualmente devem ter lojas francas onde compram eventualmente os seus produtos de forma subvencionada, se calhar sim. Bom, se calhar sim, estes são privilegiados. Mas se todos os trabalhadores compram os produtos nos mesmos mercados do 30, Catinton e tantos outros espalhados por esse país afora, nós estamos sujeitos às mesmas dificuldades. E a reivindicação é geral exatamente porque a situação é geral. Não é para os professores, não é para os médicos, não é para os transportes, não é para um setor em concreto, é geral. O IRT é transversal. A carga fiscal incide sobre o salário de todos. De todos. Obviamente, com exceção do Exército, que sabemos que ainda não desconta, mas que, em princípio, também é uma lei que já. Mas nós já sentimos isso. Sentimos o IVA. Meus senhores, eu iria desafiar quantos de vocês têm podido comprar uma lata de leite Nido? Quantos de vocês têm podido comprar uma lata de leite Nido? 16 mil kwanzas, uma lata de leite Nido. 22 mil. Eu estou desatualizado, então. Olha, 22 mil kwanzas, uma lata de leite Nido. Meus senhores, portanto, quando uma lata de leite Nido são 22 mil kwanzas... Semana passada. O preço da semana passada. O preço da semana passada. Bom, tomarmos leite é um luxo. Tomarmos leite é luxo. É privilégio. É o mínimo existencial. Estamos a dizer que é o mínimo existencial. Haverá montões de crianças neste país que não tomam leite nos seus primeiros 10, 15 anos, porque o pai não é capaz de prover leite, mas sim, o mínimo. É verdade que há outros produtos, aqui estão os médicos, há outros produtos capazes de proporcionar cálcio forte, mas até prova em contrário, e aquilo que nós aprendemos é que o leite é um dos principais produtos capazes de proporcionar cálcio às crianças. Como é que nós queremos ter atletas? Como é que nós queremos ter, eventualmente, cidadãos a integrar um exército forte se as nossas crianças não tomam leite? É a partir do quartel onde vai tomar leite? Quer dizer, companheiros, isso não é, parece anedótico, mas são questões que nós levamos em conta quando apresentamos essas exigências do caderno reivindicativo. Não são questões, não é anedota, não são anedotas. É o nosso dia a dia, é a nossa realidade, é o nosso contexto. Quer dizer, não pode um país que no tempo do Partido Único dava leite a todos. Meus senhores, no tempo do Partido Único, nós crescemos, no tempo do Partido Único, temos leite todos os dias. E hoje, com a produção de petróleo, com um barril de petróleo a quase $90, não é possível tomar leite. Meus senhores, como é que é possível? Qual é o desenvolvimento que tivemos? Então, qual é o desenvolvimento? Então, fomos para a economia de mercado. E o existencial mínimo, as questões mínimas, não temos. Bom, então, companheiro Álvaro, eu iria responder de forma mais concreta à questão da ausência aparente de alguns membros do setor privado, resulta de um exercício unilateral, resulta de não terem podido sufragar, porque muitos devem não sufragar, não fizeram assembleias, porque são as assembleias que dizem que, assembleias de trabalhadores, que anuem ou não a participação dos trabalhadores à greve, dos trabalhadores neste movimento. Mas as centrais sindicais estão cá, estão aqui a representar mais de 100 e tal sindicatos, meus senhores. Aglutinados nas 3 centrais sindicais. Mais de 100 sindicatos. Portanto, de todos os setores. Quem não está aqui é porque não solicitou, não anuiu, não tem nenhuma anuência dos colegas. De forma unilateral e muitas das vezes, com alguma infelicidade nossa, não é ético fazermos essa abordagem para com os nossos colegas, mas muitas das vezes temos estado a colocar os interesses particulares acima dos interesses da maioria. Quem representa
quem representa as expectativas de milhares de cidadãos desse país, não pode, de modo nenhum, comprometer as expectativas. Não pode. Ninguém pode estar indiferente. Ninguém pode estar indiferente a isso. Portanto, companheiro Álvaro, essa é a nossa apreciação. Podemos estar equivocados em relação à participação dos outros colegas, mas até prova em contrário, as nossas ilações nos indicam para este caminho. Bom, companheiros, gostaríamos de dar conta de que, de facto, temos informações dos nossos colegas, aliás, temos recebido feedback, temos reação dos nossos colegas dos transportes personalizados, que, de facto, caso a segunda fase seja descoletada, poderão participar. Os colegas da ATA, né, também estão, de facto, disponíveis para poder participar. Aliás, eles fazem parte da força sindical e não poderiam obviamente, estar indiferentes a essa situação, porque, como sabem, os principais clientes dos transportadores são os professores, são os médicos, são os oficiais de justiça, são os alunos, são todos estes. Se eles não tiverem, se as famílias, se os pais não tiverem condições, quem é que vai andar, quem é que vai usar o táxi? Daqui a pouco vamos começar a fazer caminhadas como os nossos conterrâneos ou os nossos concidadãos que caminham quilômetros e quilômetros na Angola profunda, como dizem os outros, para chegar à escola. Não se espantem que assistamos pessoas a caminhar quilômetros para ir à escola, não porque querem, mas porque em pleno século XX há pai que não consegue, pelo menos, prover 500 kwanzas para o filho ir à escola. Portanto, hoje quem vai de táxi e nos termos em que são feitas as rotas, já é um privilégio, já é um luxo. Portanto, companheiros, da nossa parte, gostaríamos de agradecer a todo o vosso apoio. Temos recebido da parte da imprensa, de um modo geral, o vosso apoio e gostaríamos de agradecer em nome de todos os sindicatos e pedir que não se cansem, porque nós não temos como abandonar essa luta sem, de facto, vermos respondido às questões de forma razoável que nós apresentamos da reivindicativa. Muito obrigado. Deixa eu ver só uns minutinhos. Come, irmão. Come, tudo fixe, irmão. Tudo fixe, come. Tem algum diamante aí? Tenho, mas não tenho. Na verdade, não. É que, como sabem, cada um dos colegas interessou a sua candidatura para cada uma das categorias. Aqueles que interessaram o trabalho para a categoria de grande termo, estes trabalhos nós consideramos que não têm para aqueles que
Podemos fazer exatamente este exercício. Podemos, nada nos impede. Temos, não. De modo nenhum. Vamos fazer, de modo nenhum. Por isso, embora não tenha concorrido, mas por grandes trabalhos. Tivemos aí, Mário, deixa eu falar.